O tema da ministração que eu quero tratar na igreja é esse aqui, irmãos: dimensões da vida. Para alguns, dimensões do homem, corpo, alma e espírito. As dimensões da vida. Algumas pessoas querem acessar as dimensões usurpando a linha da compreensão espiritual, ou seja, tem pessoas querendo viver outras dimensões através de uso de drogas, por exemplo. Tem gente que gosta de sair da realidade se entorpecendo através das drogas, através da alienação ideológica. Tem gente que busca viver uma outra esfera, viver uma outra perspectiva, buscando inferências espirituais em religiões, ideologias, né? Experimentando novas experiências que tiram as pessoas do lugar comum. Mas a Bíblia chama isso da dimensão humana, as dimensões humanas, o corpo, a alma e o espírito. E a prova disso, de que nós não somos só o físico, que nós não somos só o intelecto, que nós não somos só o emocional, é essa entrega que está acontecendo aqui nessa manhã. Nós estamos rendidos completamente. Aquele que se deu ao Senhor nessa manhã está completamente inebriado, né? Ele está completamente envolvido com essa presença, com essa glória que ele derrama aqui. E aqueles que assimilam tudo isso se entregam, e se entregam de corpo, alma e espírito. Pastor não vai explicar para vocês essas dimensões na concepção teológica aprofundadamente, porque provavelmente será um dos temas que eu vou abordar num estudo bíblico. Corpo, alma e espírito, as dimensões específicas. Mas eu quero tratar com vocês hoje desses acertos para nós entendermos o campo que Deus atua quando nós permitimos. E eu quero fazer uma pergunta: qual é o campo, qual é a dimensão que Deus atua na nossa vida? Para pensar, se nós somos corpo, alma e espírito, em que dimensão Deus atua? Deus atua em todas as dimensões. Ele toca o meu corpo, Ele toca a minha alma e Ele toca o meu espírito. Amém? Então nós somos completamente preenchidos, completamente cheios, e não tem nada que substitua Deus. O teu corpo vai desejá-lo, a tua alma vai querê-lo, o teu espírito vai anelar por ele, vai ansiar por ele. Nós estamos completamente rendidos ao Senhor. Posso pedir para que você me acompanhe dizendo didaticamente? Fala: eu estou completamente rendido ao Senhor. Por isso que quando nós louvamos os irmãos do louvor, eu que sou mais empolgado, eu acho que eu sou mais empolgado aqui no louvor. Às vezes eu fico admirado de ver os irmãos aqui, que eles ficam aqui cantando impávido e colosso, não sai do circo. Eu só falto girar cambalhota, que vou para lá, empurro e vou para frente. Tem hora que eu falo, meu Deus, tem hora que eu abro meus olhos, eu tô aqui na pontinha, e eu falo, opa! Eu quero então dizer para vocês que no momento do louvor, quando o ministro fala, levante as suas mãos, é a redenção, é dizer assim, eu não carrego nada, eu me livro de tudo só para me render ao Senhor. E é muito bom isso, é muito gostoso, né? Dimensões humanas, o aspecto físico, o corpo, é onde eu acesso o material. O corpo é onde eu percebo o que Deus criou, eu vislumbro a criação. O corpo me faz experimentar a natureza, o corpo me faz ter a sensação de que eu posso pegar, que eu posso caminhar, de que eu posso, produzir. Se você analisar a humanidade no seu contexto histórico, nós estamos vivendo a era da tecnologia. A construção material, o poder material da construção nas mãos do homem, Deus deu o poder do fazer. Quando Deus terminou a criação, o que ele falou para o homem? Domine, sujeite-se, descubra. E tem uma frase que é muito mal interpretada, que Deus diz no final da criação, que diz assim, cresça e multiplique, amém, irmãos? Cresça e multiplique. Tem irmão que pensa que é só gerar filho. Multiplicar é aprender do que eu fiz. Então Deus fez lá uma planta, e essa planta, se você multiplicar o teu conhecimento, você vai descobrir que ela tem poder medicinal.
É isso que Deus está falando. Então o corpo faz acessar a natureza de Deus. O corpo ele faz acessar experiências materiais. Mas nós somos só materiais, irmãos? Não, né? Nós não somos só corpo. E eu quero compartilhar também aspectos espirituais. Alguém já viu uma bússola? Já pegou uma bússola na mão? Quem já pegou, levanta a mão. Eu sou geógrafo e quem não pegou bússola não é possível, irmãos. Eu vou ter que trazer uma bússola aqui para vocês. A bússola é igual ao nosso espírito. Se você pegar uma bússola, a agulha da bússola ela vai sempre buscar o norte. Você vai ver que a bússola, quem pega ela fala assim, que relógio doido. Essa agulha não para, porque ela fica o tempo todo jogando a direção dela para o norte. Assim é o nosso espírito, o tempo todo ele está se jogando para Deus. Nós estamos sempre, que nem a bússola, o direcionamento da bússola sempre para o norte, nós temos um espírito que sempre aponta para Deus. É por isso que muitas pessoas ricas, famosas, falam, eu tenho tudo, mas eu ainda sinto um vazio, porque pensa que o material preencherá, pensa que o amor de uma pessoa preenche, que a sua fama preenche. Na verdade, o teu espírito está falando, sai disso, ó, o meu foco é lá, é Deus, o Criador, é Ele que é o suspiro da minha alma, é Ele que me deu fôlego de vida. Então tem gente que está incompleto, porque o espírito é que nem aquela agulha que está buscando o norte, o nosso espírito sempre está buscando Deus. Amém? E o aspecto intelectual. O seu pensamento, as suas emoções. Prova de que você não é uma pessoa só material é quando alguém te ofende, aquilo vai na tua cabeça e fala, poxa, isso não soou bem, eu não sou isso. Aí você vai, pega uma música triste, vai lá pro quarto e você acaba de chorar. Isso, nós não somos só material, nós somos o intelecto. As pessoas... Palavras nos ofendem, palavra nos anima, palavra nos fortalece, amém, irmãos? Isso é prova de que você não é só material. E aí eu quero contar um fato super interessante, que um professor universitário, dono de uma cátedra muito poderosa, ele chegou na universidade um dia, e ele começou a plateia toda lotada, e ele começou a dizer para os seus alunos, escuta, Deus não existe, tudo é matéria. Você que acredita em Deus, você está numa furada, porque tudo é matéria. O homem é matéria. Essa cadeira é matéria. Então tudo é finito, não existe eternidade. É tudo matéria. E ele foi falando aquilo com uma veemência, ele foi tentando convencer aqueles alunos de que realmente Deus não existe, que tudo é matéria, até que um aluno se enfezou. Não façam isso, estou só contando o que aconteceu. Amém, irmão? Aí um aluno se enfezou, pegou a cadeira dele, meteu na parede, arrebentou a cadeira, quebrou um pedaço da parede, e aí ele, não contente, ainda foi e deu uma bufetada na cara do professor. Professor, você está ficando louco? Como que você tem coragem diante da minha plateia? Eu, professor doutor, pós-doutor, estou aqui ministrando. Ele falou, calma, professor, tudo é matéria. A parede é matéria. A cadeira é matéria e o Senhor, por ser matéria, não tem sentimento. Está com raiva por quê? O professor ficou vermelho. Ele falou, professor, prova de que Deus existe, está aí a sua reação. Você está manifestando um sentimento. Portanto, você não é matéria, logo Deus existe. Eu quero falar hoje sobre os ensinos e deveres de várias formas da nossa vida, que está no âmbito do corpo, está no âmbito da alma, está no âmbito do espírito. Eu estou falando das três dimensões humanas. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses que Paulo escreveu. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência tão sobrenatural que Deus trouxe através da leitura desta passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do verso 12. Pastor, o que nós vamos aprender em 1 Tessalonicenses? Primeiro eu quero colocar você na história. Paulo escreveu essa carta para esta igreja em Tessalônica, porque quando ele se converteu, a segunda viagem que Paulo fez foi à cidade de Tessalônica. Amém, irmãos?
Só que Paulo chegou lá, estava um furdúncio, porque os judeus começaram a ficar inquietos com a história de que Cristo, o Messias, tinha nascido. E os judeus começaram então a fazer uma grande opressão contra essa nova mensagem, a mensagem do Evangelho. Então Paulo chega na cidade de Tessalônica, está um furdúncio, está uma bagunça. E os judeus iniciaram uma perseguição ferrenha àqueles que estavam declarando que Jesus era o Messias. E aí Paulo chega na cidade, e quando ele chega na cidade, as sinagogas começaram a ficar vazias. As sinagogas, os templos judaicos, os lugares da reunião dos judeus começaram a ficar vazios. Por quê? Porque os missionários de Paulo, eles começaram a dizer, gente, o Messias chegou, agora é uma outra história, agora nós vamos nos render a ele, dar a ele glória, adoração. E aí começou a perseguição. Bom, aí a luta foi grande, porque os que aceitavam Jesus começaram a ser perseguidos na cidade de Tessalônica pelos judeus. E Paulo vai visitar, vai fazer essa viagem. Quando ele chega nesse embaralho todo, Paulo fica muito pouco tempo lá. E Paulo não teve condições de ensinar a essa igreja recém-criada, recém-gerada. E aí Paulo não teve tempo de trazer instruções para essa igreja. Só que a igreja de Tessalônica é uma igreja firme, é uma igreja forte. Só que Paulo teve pouco contato. Diz alguns teólogos que Paulo tenha passado alguns poucos sábados lá, e assim, logo que a opressão chega até Paulo, Paulo tem que sair escondido, e aí Paulo volta para a cidade de Jerusalém, e aí Paulo faz o seguinte, bom, eu vou pegar Timóteo, vou escrever uma carta para começar a fazer um contato com essa igreja. Então Paulo escreve a carta de 1ª e 2ª Tessalonicense para ensinar esta igreja. Bom, na linha do tempo, a pregação do evangelho havia causado sérias divergências e perseguições. Paulo foi expulso sem ter tempo de ensinar os novos convertidos em Cristo. Então Paulo envia várias cartas para animar os cristãos de Tessalônica. Isso que você tem na mão agora é a carta que Paulo usou para animar os cristãos de Tessalônica, para que eles não ficassem com medo, apavorados pela perseguição, mas resistissem. Amém? Estamos na história? Amém? Coloquei na história. Agora nós vamos ler o que eu quero, entre as instruções, o que Paulo falou no capítulo 5, a partir do verso 12. Aqui na minha Bíblia diz instruções finais. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos da mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Viva em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que se advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Olha Paulo pedindo oração, não é pecado não, viu, irmãos? Saúdem a todos os irmãos com beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Antes de começar essa ministração propriamente dita, eu quero compartilhar uma coisa que eu achei fabulosa. Pastor, afinal o que eu posso? Uma pessoa chega no pastor e fala assim, pastor, posso ir para balada? Pode. Pode. Pastor, posso ficar com quem eu quiser hoje, amanhã, depois? Pode. Ele começou a confrontar a irmãzinha. Pastor, eu posso viver sem assumir compromisso? Não quero casar, quero só juntar. Pode? Pode. Pode. Posso não liberar perdão para a pessoa que me ofendeu? Ela veio me pedir, mas eu não estou preparado. Não posso não liberar? Pode. A irmã falou, então essa igreja está fácil.
Mas afinal, pastor, o que eu não posso? Só não pode entrar no reino de Deus fazer o que você está fazendo. Fazendo do jeito que você está fazendo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas o resto, você pode tudo. Porque Paulo diz, tudo me é lícito. Está tudo aí para eu fazer. Mas eu devo? Então isso responde tudo, não é, irmãos? Paulo escreveu a carta para a igreja de Tessalônica, justamente combinando esta ideia de que a vida, nós temos deveres em comum. Diga, deveres em comum. Ninguém vive numa ilha sozinho, isolado. Você vive com a família, com as pessoas que você trabalha, com seus vizinhos. Pessoas maravilhosas. Pessoas de uma educação que te cumprimenta. Você vai pegar o ônibus lotado, a pessoa fala, entra. Depois que você entrar, eu vou. Mas eu quero dizer para vocês que Paulo, ele vai fazer uma divisão do que é que nós precisamos ter como consciência e dever. Como que nós devemos ser na atitude cristã, no nosso dia a dia em comum com as pessoas? Porque nós não vivemos em uma ilha, vivemos numa sociedade em que as pessoas são diversas, as pessoas têm ideologias, expectativas, sonhos diferentes. Aí Paulo vai falar, vou escrever para os irmãos para que eles comecem a entender como que funciona, qual que é a pegada. E aí na vida comum, Paulo começa a dizer assim, vocês que estão na igreja, vocês devem honrar, vocês devem obediência, vocês devem apoiar um líder. Olha que interessante, que tipo de líder que você deve obedecer? Que tipo de líder você deve apoiar? O líder, eu até coloquei lá, uma liderança que encoraja você a ser obediente. Amém, irmãos? O líder que eu vou apoiar é aquele que me ensina a obedecer a Deus. Não é o líder que me ensina a honrar a ele porque ele é meu pastor. Nossa, ele é meu pastor, então eu devo... amanhã eu quero comprar uma cadeira nova para colocar no altar para o meu pastor. Meu pastor merece. Esses dias eu estou assistindo um vídeo que o irmão Edson ultimamente descobriu, né? Como que envia vídeo. Você se prepara. O irmão Edson descobriu como envia vídeo. Tem dia que eu tô acordando, bom dia, tem 600, assim. Aí esses dias ele me mandou um que a igreja tava acho que é congresso, eles falam muito de congresso, né? Aí de repente o pastor chegou, alguém hasteou uma bandeira com a cara do pastor, aquela coisa mais brega, Fernanda, graças a Deus o povo aqui não tem essas ideias. Uma bandeira imensa com a cara do pastor e da pastora. E alguém entrou com aquela bandeira e o pastor... Aí o pastor entrava fazendo que nem o mar vermelho abria assim aquela multidão e o pastor entrando. Eu vou obedecer um homem que quer glória para ele. Eu vou apoiar um homem que quer o melhor assento. Eu apoiarei aquele que abre os meus olhos para enxergar e obedecer ao Rei dos Reis. E se alguém trouxer uma bandeira com a minha cara, sairá daqui com uma quente e duas fervendo. Por quê? Porque a Bíblia está falando que eu devo apoiar o líder comprometido com Deus e com a sua obra. A Bíblia fala que na vida comum eu devo apoiar aqueles que também estão me direcionando, que estão me encaminhando para a obediência a um Deus que é criador de todas as coisas. 2. Ele diz que nós devemos ensinar os insubmissos. Meu irmão dá trabalho, hein? Mas esse irmão é jogo duro. Mas a Bíblia fala ensine. E ensinar não é gritar no ouvido dele, faça. Você está errado. Olha que coisa absurda que você está fazendo. Mostre você nas suas atitudes como deve ser feito. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão enxergar em você a verdadeira atitude. Porque é muito fácil você berrar para o irmão parar de fazer errado e quando ninguém está vendo, você está fazendo pior. Seja uma pessoa correta nas suas atitudes. A tua atitude tem que ser coerente com aquilo que você faz. É falar e viver. Estimular os que estão desanimados. Irmão, hoje eu estou daquele jeito, olha, a situação em casa está difícil. Aí você está ouvindo isso e fala assim, comigo está pior. Senta aqui que eu vou contar toda a desgraceira que está acontecendo comigo. Aí fica os dois, né? Ó céus, ó vida, ó azar.
Poderão duas pessoas que não se concordam andar juntas? Não. Um cego pode guiar o outro cego? Não. A Bíblia diz que nós precisamos estimular os outros irmãos. Olha, tá difícil mesmo. Eu mesmo tenho encarado lutas. Eu mesmo tenho enfrentado desafios. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Amanhã a alegria do Senhor se renovará na tua vida. Oh, o choro vai durar essa noite inteira. Mas logo que eu abrir os meus olhos e olhar e contemplar, Ele me colocará de pé novamente. Ajudem os fracos a se recuperarem. Mais uma vez, não cansa não, irmão, está aqui meu abraço. Eu não vou resolver, mas eu vou me envolver, e vou me envolver orando por você. Pastor, eu posso participar? O Júlio César me ajudou domingo. Domingo eu estava estudando profundamente uma questão para o meu mestrado. Estou lá debruçado no livro, 500 livros na mesa. Um irmão tentou me ligar, não conseguiu, aí entrou em contato com a Fernanda e falou para ela assim, inclusive o Júlio falou, pastor, fulano está tentando tentar em contato com o pastor, ele não está conseguindo, posso passar seu número? Pode. O irmão que ligou falou, posso apoiar? Esse irmão que passou o nosso número, o número do telefone da Fê, ele foi até a casa desse irmão e apoiou ele numa situação que ele estava em que se ele não tivesse apoio seria muito complicado. O pastor não pôde, a pastora não estava em condições, o Júlio foi lá. Não é isso, meu irmão? Então a coisa acontece desse jeito. Ajudem os fracos a se recuperarem. Desenvolvam. Por que vocês fazem a boca? Desenvolva. A Bíblia não está falando que você será eternamente paciente. Mas você vai adquirir, você vai passar a obter, você vai ter condições de ser paciente. Agora eu quero falar da vida espiritual. Na vida espiritual, Paulo diz assim na carta, sejam alegres em qualquer situação. Não estou falando que você vai sair saltitando, dando pulos de alegria. Oh, que poluição linda de São Paulo. Olha, não tem árvore, o ar está tão ruim e eu sou feliz. Não é isso que Paulo está falando. Não, Paulo não está falando. Isso é falsidade. Isso é hipocrisia. Paulo está falando de ser alegre dentro de você, o que você conheceu, o que você acessou de Deus. Você vai enfrentar situações tão difíceis, mas há algo de dentro de você, há algo que você recebeu, há algo que você acessou que ninguém pode tirar de você. Essa alegria é uma alegria constante. Não estou falando de sair sorridente, alegre, mas estou falando eu posso enfrentar o mal, porque eu sei que nesse lugar, este lugar não é a minha morada. Eu tenho uma concepção de que eu tenho um lar chamado eternidade. Eu tenho a concepção de que aquilo que Deus fez na minha vida promoveu uma mudança no meu caráter, promoveu uma mudança na minha visão. E agora como que eu vou conseguir essa alegria? Paulo diz, orem o tempo todo. O que é orar, irmãos? O que é orar? Falar com Deus. Se você fala com Deus o tempo todo, não tem quem tira a sua alegria. Vou repetir. Paulo está falando o segredo de ninguém tomar a tua alegria é que você está em diálogo com Deus o tempo todo. Aí tem hora que você está falando com Deus, o diabo está gritando, você não está ouvindo o que o diabo está gritando, você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Você está ouvindo o que Ele está falando, porque a Bíblia fala que o diabo é como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão, mas o verdadeiro leão da tribo de Judá é o meu Senhor. É Ele quem eu vou ouvir, é Ele quem eu estarei ouvindo. É esse tempo de diálogo com Deus, falar com Deus o tempo todo. Tenha um coração agradecido. Agradeça a Deus. Hoje nós temos a liberdade de estar aqui, ó. Ninguém está batendo na porta dizendo que vai destruir você e matar você, porque tem templos em lugares que estão cultuando ao Senhor escondido. Missionários estão sendo presos, deportados, humilhados. E hoje você tem a liberdade de agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo louvor que você apresentou aqui. Nós temos muito a agradecer. Não apaguem o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele quer revelar-se através de você. Posso ouvir um amém? Amém. O ano do talento, irmãos. O Espírito Santo te deu algo. E você está fazendo o que com isso que o Espírito Santo te deu? Ah, eu vou guardar no tempo certo. Qual é o tempo certo? É agora, porque você não sabe se o tempo amanhã será certo. O tempo é hoje.
O tempo é imediato. Deus te deu esse talento na mão, o Espírito Santo escolheu você, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo escolhe cada um conforme a sua capacidade e dá o talento nas suas mãos. Qual é o tempo que você vai desenterrar isso? Qual é o tempo que você vai fazer a vontade do Senhor? Paulo está falando, não apague o Espírito Santo. E por último, não despreze as profecias, mas analise tudo. Posso ouvir um amém? Oh, pastor, a irmã tocou na minha cabeça e falou que amanhã eu vou receber uma viagem. Não é? A irmã já sai do culto, aquela mala. Pega lá, amor, aquela mala. É amanhã. Porque o que tem de viagem na boca desses irmãos, se eu fosse viajar o tanto que já me profetaram, eu já tinha dado volta ao mundo em menos de 80 dias. A Bíblia está falando, não despreze, mas tem uma vírgula, mas analise. Analise. Você não vai deixar de ouvir, porque ouvir você, graças a Deus, você não é surdo, né, irmão? Mas aquilo que você recebeu, você vai falar, opa, Deus, palavra, meu coração. Deus, palavra, meu coração. Será que esse irmão está falando isso para que eu sirva ao Senhor melhor ou para que eu me vaideça com uma viagem? Será que esse irmão está me dando essa profecia porque ele quer me alegrar ou porque ele quer me confrontar com a verdade reveladora da palavra? A Bíblia está falando, não deixe de ouvir, mas analise. Cuidado com os irmãos. E eu vou dizer isso da conduta. Paulo está falando, cuidado com aqueles que chegam no meio da igreja e se acham profetas, e que você vê, não tem comunhão com ninguém, mas no meio da oração, quando ele vê alguém orando, ele corre lá e fala, ei, que te digo. O irmão entrou, não conversou com ninguém, não cultuou, não adorou, estava ali com a cara fechada, de repente ele viu alguém emocionado, ele correu lá, é esse aqui. Isso não é profecia. Profecia é quando você chega e você fala assim, o que eu estou declarando não é meu. Receba em nome do Senhor Jesus. E ao receber, isso vai confrontar você. Eu vejo isso no meio do culto. Os irmãos saindo dos seus lugares e fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. As pessoas confrontadas, as pessoas são imediatamente renovadas, as pessoas estão novamente se conectando com Deus, fazendo uma relação contínua com Deus. Isso é maravilhoso. Então Paulo fala, sejam alegres, orem o tempo todo, agradeçam a Deus, não apaguem o Espírito Santo e não desprezem as profecias, mas seja crítico, analise. É mesmo Deus que está falando? Ou o irmão está aproveitando a minha emoção para trazer algo para me animar? Vá buscar a resposta. Analise tudo. Amém, irmãos? E por último, Paulo traz uma orientação acerca da vida intelectual. Aquilo que chega na tua mente. Paulo fala, tem uma atitude, igreja. Você que está servindo ao Senhor, joga fora tudo que tiver ligação com o mal. Faça escolhas. É isso que Paulo está falando para a igreja. Escolhas. Você pode escolher quem vai ser seu amigo. Você vai escolher o lugar que você vai trabalhar. Você vai escolher as pessoas que vão ser da sua intimidade. Você vai escolher a sua profissão. Mas tudo dentro de uma lógica, dentro de uma atitude intelectual. Pensar, planejar e agir. Planejar de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido. Ai, pastor, mas está me dando trabalho. Calma, continue. A ação é planejada, é contínua. A relação que você está desenvolvendo com o teu filho é algo que Deus vai desenvolver junto com você. Amém, irmãos? Atitude, naquilo que chegou na tua cabeça, aquilo que você ouviu. Pastor, é verdade que a gente pode ouvir música do mundo? Irmão, você pode ouvir tudo. Mas você tem que fazer escolhas na tua cabeça. Então, na vida intelectual, Paulo está falando, estuda, analise, busque, se aprofunde. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa, eu vou confessar como pastor. Quando eu e a Fernanda fazemos aconselhamentos, a gente vai no campo das ideias, da ideologia, no campo da atitude. E há algumas pessoas que a gente percebe que a mente está cauterizada,
que é cauterizada? Ela está tão enrijecida que para algo novo a pessoa se assombra. A gente fala, irmão, você está procedendo dessa forma, está errado, isso está te prejudicando. Irmão, tem uma atitude. Se você está mentindo, deixe de mentir, é uma escolha. Se você é uma pessoa que tem uma atitude que está prejudicando você, tome outra atitude. A pessoa continua fazendo a mesma coisa. Paulo está falando, muda. Paulo está falando, corra atrás de uma atitude. Mude. O teu pensamento, ele tem que ser renovado. Vai lá em Romanos 12. Romanos 12 está escrito o quê? Renove a tua mente para que você experimente o que é bom, perfeito e agradável. Só experimenta o que é bom, perfeito e agradável quem tem uma mente renovada. Amém, irmãos? Vamos voltar a trabalhar, estudar. Amém, irmãos? Fazer um curso. Renove a sua mente, porque Deus vai trazer nova oportunidade para você. Deus vai abrir portas aonde não... É nisso que eu acredito. Porta onde não há porta, quando você quer viver algo novo. Quando você quer viver algo maravilhoso. Renove a tua mente. E por último, diz assim o versículo 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando, cuide do teu corpo, cuide da tua alma e cuide do teu espírito. Porque na vinda do Senhor tudo tem que estar em equilíbrio. Você às vezes está vendo o irmão, ele está até tremendo assim. As emoções estão feridas, a alma está gritando. Às vezes você encontra outro irmão assim meio desanimado, o espírito está abatido porque está distante do Senhor, há muito tempo não ora, há muito tempo não cultua. Então o que Paulo está dizendo? Cuide do teu corpo, da tua alma e do teu espírito, porque quando Jesus voltar ele quer encontrar vocês íntegros. O diabo não vai tocar nenhuma área da tua vida, porque o Senhor está com você. Deus abençoe a cada um em todas as suas dimensões, no corpo, na alma e no espírito. Nós estamos vivendo um tempo de grande oportunidade na presença do nosso Deus, e será um privilégio estar com você e compartilhar dessa comunhão sobrenatural. Terminamos um culto agora e esse culto foi extraordinário porque nós entregamos o nosso extraordinário ao Senhor. Por isso eu estendo esse convite mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos. Nós aguardamos a sua companhia para juntos podermos nos alegrar na presença do nosso Deus. Tenha uma semana abençoada.